Boa noite a todos. Boa noite. Então é sempre com alegria, né, que a gente está aqui na frente tentando passar os ensinamentos de Jesus, que tão bem nos fazem, né? Tanto necessitamos desse alimento para o nosso espírito. Então essa casa que nos acolhe com tanto carinho já nos beneficiou em tanto, né? É com muita alegria que a gente tem essa oportunidade. Então vamos começar a falar de um tema hoje que é um pouco difícil, né? Ainda mais depois do Brasil perder o jogo. Mas vamos se animar, porque as coisas de Jesus sempre vêm trazer esclarecimento e ânimo. Mas ele nos mostra que as coisas aqui nem sempre são fáceis, como o jogo hoje foi do Brasil, né? Que muitas coisas da nossa vida... Dá uma erguidinha lá, por favor. Muitas coisas da nossa vida... Aumenta um pouco aí que tá calor hoje. Muitas coisas da nossa vida são como o jogo do Brasil. Acontecem esses problemas e aí, né? Como é que a gente faz? Se a gente não tiver a visão que Jesus veio trazer para a gente da vida futura, que a doutrina nos proporciona, né, com tanta clareza, que é o Consolador prometido, que foi Ele que nos trouxe, nós só fixamos as nossas esperanças aqui na Terra. E as coisas aqui têm uma importância, mas uma importância relativa, não absoluta. É isso que a gente precisa ver. E quando a gente torna os problemas, as coisas daqui, um problema relativo, não absoluto, eles ficam mais fáceis de serem absorvidos como o jogo de hoje, que são dificuldades em nossas vidas. Porque a gente antevê o futuro nosso, da vida futura. Agora, se a gente apostar todas as nossas fichas, a felicidade nossa aqui não vai dar certo, porque a maioria são derrotas, dificuldades, desencarnes de pessoas amigas. Mas se a gente tem a certeza que a vida continua, vai doer, mas a gente aceita com mais tranquilidade, sem desespero. Tá aí o Jô, a Marinês, que passaram por momentos difíceis aí, perderam a filha, e aí estão enfrentando. Eu vi isso com a minha mãe, quando perdi meu irmão de 16 anos, ela toda machucada, né? Me chamou no hospital e falou: não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Então, essa visão ajuda muito. Doeu muito, mas ela aceitou. Duro quando a pessoa se revolta contra as coisas que vêm para a gente e não aceita. Você brigou com o pai, e aí, como é que você faz? Você fica a pé, você não tem mais solução. Então, essa visão futura da vida da gente ajuda a gente em muito. Então, a gente tem que estar trabalhando hoje, aceitando as derrotas, mas visando o futuro nosso. É isso que a gente tem que estar visualizando. Isso que o Espiritismo mostra com muita clareza, que consola demais, porque a gente entende o porquê das dores, ou causas atuais dessa encarnação, ou causas anteriores da encarnação. Está ali no Evangelho, muito bem explicado. Então fica mais fácil. Agora, e aí Jesus? Como é que foi a vida dele? Quanto ele sofreu carregando a cruz dele? E aí, foi fácil? Não foi, mas ele
veio exemplificar para a gente que a gente precisa carregar a nossa aceitando, sem revolta, como ele carregou a dele. Ele não devia nada, só veio exemplificar por amor a nós, como nós devemos agir em momentos de dificuldades extremas. Então, isso é muito consolador. Quem tem essa visão futura, que é o que Jesus, depois do desencarne dele, aparece para os apóstolos e vem dar essa força, que mostrando para os apóstolos que ele não tinha morrido, que todo o sacrifício dele não foi em vão. É isso que a gente tem que ver, que vale a pena. É o que a espiritualidade nos mostra com clareza, para aqueles que trabalham e se dedicam aqui afinco, nos trabalhos meritórios, trabalhando pelo próximo. O que um pai quer? Quer que a gente se auxilie uns aos outros. Jesus veio para servir, não veio para ser servido. E muitas vezes a gente quer ser servido só na vida da gente, dos bens materiais, dos prazeres, e daí não dá certo. Quando não acontece a nossa felicidade aqui, a gente se decepciona porque cria expectativas. Não que a gente não possa buscar a felicidade aqui, não tem direito. Todo mundo tem direito de buscar a sua felicidade, mas é uma felicidade relativa, para não se decepcionar quando as dores vêm, para a gente aceitar de uma maneira resignada. Então vamos ver o que o Emmanuel fala nessa mensagem dele, né? Como podes precisar o momento que te assinalou a entrada no mundo, não podes ignorar que uma hora surgirá em que deve sair dele. Então é muito natural, e a gente pensa que a gente é daqui, mas não é. A gente tem que ter a consciência que a gente veio de fora e a gente vai retornar para fora. A verdadeira vida é do outro lado. Enquanto a gente está aqui, acha que a vida real é aqui. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em visualizar a vida do outro lado. Mas é preciso que a gente esteja atento. A gente chegou e qual a única certeza que a gente tem? É que uma hora vai embora. Mais dias, menos dias, e de que maneira? Dependendo do teu trabalho aqui, do teu dia a dia aqui. Não ouvides que o minuto de volta será minuto de ajustamento na contabilidade da vida. Ajustamento na contabilidade da vida. Estamos respirando, bebemos água, nos alimentamos, tudo isso é trabalho de alguém, trabalho de Jesus, de quando a terra se desprendeu do sol. Então, nós vamos ter que prestar conta. Foi tudo isso feito para uma finalidade, para nós nos evoluirmos como espírito. Temos sim o direito de desfrutarmos da matéria, mas nem só de pão vive o homem. É esse que o conselho que Jesus nos dá. Lembra-te de quantos conhecem a amargura do que desertam do caminho que a vida lhes traça, quando fogem das próprias obrigações, a fim de que te não falte bom ânimo, a necessária preparação ante o inelutável regresso. O operário que lesa a oficina do próprio pão, o homem representativo que cai no suborno e no estudante frustrado, após longo tempo de esperança e lição, ofertam no desespero que os martiriza
singela imagem de quantos se retiram do plano físico desalentados e irredimidos, carregando em si mesmos o fardo do tempo perdido, quando não sorvem a cada instante largas taças de fel que a incompreensão de parentes e afeiçoados lhes impõe, à face dos problemas e aflições que deixaram na retaguarda. Então vamos procurar manter as nossas relações com as nossas parentelas mais difíceis, com aqueles que a gente tem mais dificuldades, fazer tudo para estar harmonizando a nossa vida, para não entrar com problemas. O que Jesus fala? Antes de fazer uma prece para o meu pai, vai e reconcilia-te com o teu irmão, porque o tempo aqui é curto e muitas vezes a turma parte para o outro lado com problemas. A gente já pediu a oportunidade de reencarnação na família certa, endereçado certo, com pessoas para a gente se ajustar problemas muitas vezes do passado. Nem sempre é fácil, mas é preciso. Então a gente tem que estar buscando essa harmonia com todos, para que a gente não venha depois no plano espiritual sofrer as consequências dos nossos atos, do nosso orgulho impensado. Então são esses objetivos que a gente tem que estar buscando trabalhar direto na nossa vida. É para essa finalidade que a gente foi concedida a encarnação da gente, para a gente evoluir espiritualmente. Esse é o real objetivo da gente estar aqui encarnado. Legiões enormes de semelhantes aprendizes vagueiam sem rumo, tolerando os golpes que lhes são desfechados por lares e tribunais em que se congregam familiares e amigos, lhes reclamarem a exação dos compromissos que desprezam, acreditando-se impunes. Uma hora a conta chega. Então é melhor que a gente esteja buscando quitar os nossos débitos da melhor maneira possível, para a gente chegar lá mais leve, né? Essa a grande oportunidade que a encarnação nos dá e que nos comprometemos, né? Só que a gente chega aqui encarna, muitas vezes a gente se distrai com o mundo e não se lembra dos compromissos que assumimos. Recorda que amanhã ser-te-á naturalmente solicitada a conta justa do hoje, e que a morte, em te ocultando a forma física, não te forrará o espírito ao testemunho inconteste das próprias ações, no qual, de retorno à imortalidade, receberás em reação compulsória o fruto da semente que cultivaste, expressando-te a paz ou a insegurança, a alegria ou a dor, o inferno ou o céu, segundo a tua lavoura de preguiça ou de trabalho, luz ou treva, mal ou bem. Então o que Jesus nos fala? Cada um segundo as suas obras. Lá tem lugar para todo mundo, né? Um avião desencarna, uma prova coletiva, mas cada um vai ser atendido de uma maneira, cada um vai para um lugar, segundo seus merecimentos. Então é bom a gente estar pisando firme aqui, trabalhando bastante, para a gente ter um bom lugarzinho lá em cima. Amigos esperando a gente, amigos nos auxiliando nesse desprendimento para a nossa nova morada, para a verdadeira morada, né? O homem só possui em plena propriedade
Isso daqui é do Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade, né? Que a gente luta tanto pelos bens materiais, dá tanta importância para eles, tanto apego que a gente vê nas reuniões mediúnicas, as dificuldades dos espíritos a se libertarem da matéria, né? Que o maior entrave à nossa evolução é o apego aos bens materiais. Então, por aí a gente faz ideia. Vamos ver o que fala a lição. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. É isso que a gente precisa ter consciência, né? Não somos donos de nada, nem do nosso próprio corpo, que a gente gosta tanto e cuida tanto dele. Daqui a pouco ele se desmancha. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que nesse. Então é a nossa moralidade que está em questão. O homem deu um salto de qualidade tecnologicamente nos últimos tempos, estamos aí com a internet, celular que faz tudo, mas e na parte da moralidade? Quanto que a gente caminhou? Que situação difícil que a gente ainda vive. Tantos problemas aí. Se a gente tivesse evoluído mais moralmente, a gente estaria muito mais harmônico. O nosso país, a terra toda. Então é essa a finalidade que o Pai deseja para o nosso planeta e que Jesus trabalha há tanto tempo e que vai conseguir. Mas vai depender da nossa mudança íntima, de cada um. A gente pôr esses valores como prioridade na nossa vida. Se a gente não tiver com muita consciência do que a gente realmente vai levar para o outro lado e tiver trabalhando para adquirir esses valores, foi essa a oportunidade da encarnação que nos foi concedida. Porque a fila lá é grande do outro lado para reencarnar. E aí, como a gente está usando a nossa reencarnação nessa vida aqui? Conforme a gente estiver usando nessa, vai ser o lugar da fila da nossa próxima reencarnação. E todo mundo vai ter que reencarnar de novo. Porque ninguém vai conseguir virar santo aqui de uma hora para outra. E a gente tem muita preguiça nesse lado espiritual, no lado material das nossas vontades, sensações, as nossas tendências ainda falam muito alto dentro da gente. Então a gente tem que lutar muito contra essas tendências instintivas que estão dentro da gente. A gente não pode negar. Mas a gente tem que ver o que vai trazer de benefício para a gente futuro. Para a nossa encarnação, para a gente estar trabalhando e aproveitar o tempo aqui da melhor maneira possível. Que parece que a encarnação é longa, mas não é. Outro dia a gente era criança, estamos aqui, ó. Daqui a pouco estamos do outro lado. E aí? Com que a gente vai chegar nas mãos do outro lado? Depende dele ser mais rico ao partido que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país.
não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo de que lá vos possais servir. Então, a lição é muito clara, né? Então, depende exclusivamente da gente. É essa que o Espiritismo traz essa consciência, essa lucidez para a gente, para que a gente aproveite o tempo da melhor maneira possível. Consideramos então aqui, aprisionai-vos de tudo que lá vos possa servir, e ele fala depois, seguindo a lição, se a gente tiver com o que pagar, a gente vai ter um bom lugar lá do outro lado. Aquele que não tiver nada vai ficar ao relento, vai dormir na palha. Só que lá não é com esse dinheiro aqui que se paga, é com o bem que você fez aqui, com as boas ações. Isso que vai nos tornar rico do outro lado ou não. Então depende das nossas ações atuais, a nossa chegada lá do outro lado no futuro. Tem outra lição do Evangelho que fala, uma rainha lá, né? A rainha eu era, rainha eu fui, rainha eu achei que eu ia chegar lá do outro lado. Só que ela viu operários dela muito abaixo dela, que estava aqui na terra, no outro lado muito acima dela. Então aí ela viu o peso, o que valeu ela ser rainha aqui, e os que enfrentaram maiores dificuldades de uma maneira mais humilde, né? Enquanto a gente menospreza pessoas que estão aí numa situação mais difícil, o que tem valor hoje aqui, né? São as posses, são tudo isso. Isso daqui é muito valorizado. Naquela obra Voltei, do Frederico Figner, ele ainda fala que o pessoal quando chega do outro lado, a vida lá está tão intensa, porque nem dá bola para os que estão chegando. E aqueles que se achavam tanto aqui, né? Chega lá do outro lado, ó, esses valores daqui não valem nada lá do outro lado. Então é isso que a gente precisa estar bem consciente, que o Espiritismo, graças a Deus, nos traz essa consciência da vida futura. Consideramos por desencarnação o estado do espírito que já se desvencilhou de todos os liames que o prendiam ao corpo material. É fácil morrer, não é fácil desencarnar. Então, conforme nossos apegos aqui aos bens materiais, a gente vai ter dificuldades para se soltar da parte material do nosso corpo. Então é bom a gente estar revendo nossos apegos, né, o que a gente tem buscado realmente para as nossas vidas. Que isso vai depender muito, vai ajudar ou dificultar na hora do nosso desencarne, né? O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isso é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Na desencarnação, o perispírito se desprende molécula a molécula do corpo, conforme se unira, e o espírito é restituído à liberdade. Assim não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Então, como a gente foi trazido molécula a molécula na formação do nosso feto, né? E a gente vai crescendo os 9 meses até nascer, até vir para esse mundo. No desencarne é a mesma coisa, molécula a molécula vai se desprendendo o nosso
perispírito vai se desprendendo do nosso corpo material. E isso a espiritualidade está sempre pronta a auxiliar, principalmente para aqueles que trabalharam e têm merecimento, né? Então é uma hora que todos necessitam de muito auxílio, porque sempre é uma hora difícil, tanto para reencarnar quanto para desencarnar. Então esse desencarne sempre traz uma certa perturbação. A maioria que a gente vê aqui do outro lado não tem consciência que já está do outro lado, por estar tão apegado às sensações, ao corpo físico, ele é tão matéria que ele não tem noção que ele já desencarnou. É preciso estar mostrando para ele, falando com ele, para que ele perceba da nova situação em que ele se encontra. Então, para que a gente tenha mais lucidez nessa passagem, né, é bom a gente ter essa consciência e ter merecimento, para já acordar. Se você estava trabalhando aqui, fazendo coisas boas, você vai ter oportunidade de continuar lá trabalhando, né? Depende do nosso dia a dia aqui. Dos companheiros espíritas desencarnados que tenho visto, nenhum está satisfeito consigo mesmo. Todos eles têm se queixado da sua falta de empenho no melhor aproveitamento do tempo. Isso é uma mensagem de Chico, né? Então, dá uma chamadinha de atenção aí para todos os espíritas que já têm maior consciência, né? O Frederico Figner mesmo, ele fala que, se eu tivesse tantas belezas lá do outro lado, né? Tanta gente desfrutando das maravilhas que tem no outro lado, ele fala, eu teria me empenhado com muito mais força na tarefa do bem do que eu me empenhei. Então, a gente parece que são coisas fantasiosas, né? Mas não são, é a pura realidade. As belezas do céu, olha, são inimagináveis, mas a gente fica muito preso aqui. Então é preciso, agora no estudo do sábado, que ajuda muito, a gente está visualizando esse futuro, que é o estudo do André Luiz que o João dá. Eu fico bobo de ver a falta de interesse até dos trabalhadores da casa. Como que a gente pode se preparando? Eu acho que todo mundo está perdendo a oportunidade de estar se preparando para o futuro que todo mundo tem. A gente precisa estar visualizando, a gente tem dificuldade. A maior dificuldade nossa é estar direcionando as nossas coisas exclusivamente para as coisas materiais. A gente precisa reconhecer os nossos pontos fracos para a nossa vida futura e estar buscando trabalhar isso. Porque depende, o nosso futuro depende disso, de como eu estou agindo hoje. E olha aí, vale a pena, hein? Leiam, vejam as belezas, como desfruta de bem-estar aqueles que realmente trabalharam. Emancipação espiritual é a mensagem da morte. No entanto, para que a morte seja alegria e clarão, liberdade e reencontro, é preciso tenhamos sabido aceitar a escola da experiência terrestre, aprendendo a sofrer e servir na veste física, a encharcar-se de suor no trabalho digno, a fim de recebermos as chaves de luz do lar eterno, na plenitude da visão maior. Então, encharcar-se de suor no trabalho digno, a fim de recebermos as chaves de luz do lar eterno. Lá é o verdadeiro lar, na plenitude da visa maior.
Então eu acho que isso daí clareia muito da gente, joga a responsabilidade na mão da gente, e daí cada um, eu acho bonito isso, o Espiritismo, ele não cobra nada de ninguém, mas ele nos alerta de como vai ser o nosso futuro. O nosso hoje depende, nosso amanhã depende da nossa ação hoje. Que Jesus fala, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então a espiritualidade, todos os grandes, né, encharcaram-se de suor. Gandhi, Madre Teresa, todos. Então Mandela, 27 anos numa penitenciária e depois ser presidente e libertar um povo inteiro, é pouca coisa? E aí? Jesus não pede muito, mas que dentro das nossas capacidades a gente procure desenvolvê-las pelo exercício do nosso dia a dia. Isso vai garantir o nosso futuro, o nosso bem-estar, a claridade íntima que o Frederico Figner viu que tinha muito pouco diante dos amigos dele quando chegou do outro lado. Tinha feito muita coisa material, mas espiritualmente o seu engrandecimento ainda era de pouca luz. Então é isso que eu desejo para vocês todos, que nós trabalhemos, aproveitemos a nossa encarnação da melhor maneira possível, para que a gente todos tenham uma boa chegada lá do outro lado, uma boa recepção, porque tem muita gente que gosta da gente e está lá torcendo pela gente, tentando nos ajudar, nos auxiliar, mandando bons fluidos, querendo nos intuir para que a gente faça as coisas certas. A turma do outro lado, está sempre com boa vontade, com boa intenção, tentando nos levantar para pegar o rumo certo. Sem falar do nosso mestre amado, né? Que nos conhece profundamente e há tanto tempo faz tanto pela gente. Que ele esteja no coração de todos nós, trazendo muita paz para a gente. Boa noite.